Olá, pessoal, boa noite. Dando sequência à nossa aula, nas semanas anteriores, né, nós falamos sobre a parte do traçado de um projeto elétrico, e hoje nós vamos entrar na parte de dimensionamento dos condutores e dos eletrodutos. Então, para fazer esse dimensionamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer para todos os circuitos que foram criados, é o cálculo de corrente de projeto. Esse cálculo de corrente de projeto, a gente vai partir desta formulação, onde o IP seria a nossa corrente de projeto, o P seria a potência, esse U seria a diferença de potencial, se aquele circuito ele é 127 ou 220 volts, tá? E aqui tem cosseno de alfa vezes T, tá? Então, esse cosseno seria o nosso fator de potência, que ele vai ser 1 se o meu circuito for resistivo e 0,92 se os meus circuitos forem indutivos ou capacitativos. E o T, ele vai ser utilizado para circuitos monofásicos e bifásicos. Então, a gente adota o T valendo 1 quando for monofásico ou bifásico. E trifásico, a gente usa o valor de raiz de 3 quando o circuito for na condição de trifásico, tá? Bom, então, a partir daquela tabelinha que vocês montaram dos circuitos de vocês, né, onde foi dividido as iluminações, as TUG, as TUE, fez-se o somatório total das potências e fez-se o balanceamento entre as fases do projeto, agora a gente vai fazer esse processo de cálculo aqui, que seria a nossa corrente de projeto. Então, para calcular essa corrente de projeto, vamos começar aqui pelo exemplo da iluminação, né? Então, a iluminação, ela tem uma potência total de 620, então, a nossa corrente de projeto ela vai ser os 620, que é a potência, dividido por 627, vezes 1, né? Então, cosseno de 1, né? Então, aquele vai ser o nosso alfa, no caso, o nosso cosseno alfa vai ser já o valor 1 se for um circuito resistivo. Então, a iluminação é chamada de circuito resistivo. E no caso do T, por ser um sistema monofásico, a gente usa também o valor de 1. E aí a gente consegue determinar a nossa corrente de projeto, que é 4,9 amperes, tá? Lembrando que a corrente de projeto é sempre em ampere. Nós vamos fazer agora o cálculo, repetir esse cálculo, agora para o circuito 2, que seria a parte das tomadas da cozinha, tá? As tomadas, elas não são do tipo resistivo, tá? Elas são do tipo indutivos. Então, toda a parte de iluminação a gente considera como circuito resistivo e toda a parte de tomadas a gente considera como circuitos indutivos, tá? Então, a gente usa 0,92 quando nós estivermos calculando a parte de tomadas. Então, a potência das tomadas da cozinha é de 1.200, é um sistema monofásico, né? O nosso valor que nós vamos adotar é para a condição 0,92, é o nosso fator de potência, e o 1 por ser também monofásico. E a gente chega nesse valor de 10,3 amperes. E a gente faz isso para todos os processos, sempre partindo da potência, né? Se ele é monofásico ou bifásico, se ele é indutivo ou resistivo, e o valor 1, né? Como essa casa é pequena, até na casa que vocês fizeram também, né? Todos os circuitos são monofásicos ou bifásicos. Então, esse segundo valor vai ser 1. E a gente calcula todas as correntes de projeto para cada circuito, tá? Então, lembrando aqui, ó, vamos olhar, ó, o chuveiro já deu um valor mais elevado, de 27,3, o micro-ondas de 10,3. Então, percebam que aqui a gente tem todas as correntes de projeto do nosso sistema, tá? Uma outra coisa importante, toda vez que a gente faz esse dimensionamento de condutores e eletrodutos, é nós entendermos quem que é o tipo de sistema de isolação dos condutores, tá? Então, como a gente está trabalhando com sistemas de instalações elétricas de baixa tensão, né, residenciais, a gente utiliza a isolação do tipo cloreto de polivinila, tá? De PVC, né? Porque são os fios e cabos do tipo Pirelli Pirachique, né? Que eles possuem uma isolação de PVC com uma temperatura aí máxima de serviço de até 70 graus Celsius, tá? Bom, um outro parâmetro que é muito importante é a classificação que a gente faz durante o dimensionamento, tá? Então, a gente classifica as nossas instalações elétricas pelo método, né, do tipo B1. O que significa esse B1? Seria a utilização de condutores
ou cabos unipolares em eletrodutos de separação circular embutidos em alvenaria. Então, toda a instalação, ela acontece dessa forma. Então, por isso que a gente utiliza a classificação do tipo B1, tá? Aquelas correntes de projeto que foram calculadas, elas precisam passar por um processo de correção, né? Em virtude das questões de tanto de agrupamento do sistema, né? Quando a gente monta o circuito, dentro de um eletroduto passa-se mais de um circuito. E também por conta da temperatura, da variação de temperatura do ambiente. Então, por conta desses dois motivos, toda corrente de projeto, ela precisa ser corrigida a partir dos fatores de FCT e do fator de FCA. Tá? Então, no caso desse projeto, o nosso FCT ele será igual a 1, pois nenhum fator externo vai modificar a temperatura do ambiente de forma significativa. Tá? Então, a gente utiliza o fator FCT quando a gente percebe que o ambiente externo ele vai prejudicar o nosso sistema de forma significativa. Já o FCA, ele está relacionado ao fator de agrupamento, que ele depende muito do traçado do nosso projeto. Por isso que eu discuti com vocês nas semanas anteriores, em relação à importância do traçado. Um traçado mal feito, né, mal concebido, ele influencia de forma bem significativa nesse fator de agrupamento. Tá? Então, esse fator de agrupamento acaba sendo mais crítico. E aí, como que a gente trabalha com esses fatores de correção? Tá? O nosso FCA, quando dentro de um eletroduto nós temos apenas um circuito, né? Nós vamos trabalhar com o fator de correção 1. 2,08, quando tiver 3 circuitos 0,7, 4 circuitos 0,65 e 5 circuitos, né, que é o limite, nós vamos ter um fator de redução de 0,6, tá? Um fator de correção. Então, circuito 1. Quando a gente for avaliar o nosso circuito 1, o eletroduto com agrupamento de 4 circuitos, ou seja, circuito 1, 4, 5 e 6. Então, aqui são as situações de como foi concebido o traçado. Então, se num traçado a gente está percebendo que passa mais de um circuito no eletroduto, então a gente vai ter esse fator de correção para desenvolver, tá? Então, no circuito 1, ele é um eletroduto com agrupamento de 4 circuitos, então ele tem esse fator de redução. No circuito 2, ele tem um agrupamento, o eletroduto ele foi agrupado em 2 circuitos, então a gente tem um fator de redução de 0,8. E no circuito 3, ele tem um agrupamento de 2 circuitos, então isso tudo depende do traçado. Se a gente olhar aqui, ó, vocês estão percebendo que nesse eletroduto, esse eletroduto aqui, a gente tem a passagem de 2 circuitos. Né? Aqui a gente tem de 2 circuitos, aqui a gente tem de um, mas esse principal aqui, ele tem 2 circuitos, né? Ele está vindo com 2 circuitos. E aí, o que acontece? Quando ele vem aqui nessa lâmpada e ele vai para o quadro, né? Essa é a importância, a gente tem que se atentar quantos circuitos estão vindo aqui no quadro. Daí foi puxada essa informativa aqui, ó. Então, esse traçado das nossas lâmpadas, ele está caindo aqui no quadro, e ele vem com o circuito, ó, 1, 4, 5 e 6. Então, são 4 circuitos que nesse último eletroduto estão vindo. Então, o fator de agrupamento aqui, né, da correção devido aos circuitos é 0,65, tá? Num outro caso aqui, a gente tem que está chegando, ó, essas tomadas daqui, estão vendo? Elas estão caindo aqui, que é a tomada aqui 3, 2 e 2. Então, são 2 circuitos, ele cai aqui como 2 circuitos, então ele tem um fator de redução diferente, tá? E tem um outro aqui, que ele também é o outro sistema, que ele também faz o mesmo caminho, né? Que é o 2 e 3. Então, percebam que, conforme a gente monta esse traçado, conforme a quantidade de circuitos que passam no eletroduto, a gente tem esse fator de redução. E aí, nós vamos fazer o cálculo do fator de correção. Como que a gente faz esse cálculo de fator de correção? Então, a corrente de projeto corrigida, ela nada mais é do que a corrente de projeto dividido pelo nosso FCA. Então, a gente divide pelo valor dessa tabelinha aqui, conforme o agrupamento que foi passado no eletroduto. A gente sempre olha o eletroduto final. Então, assim, eu vou avaliar esse último eletroduto aqui, porque é ele que me interessa, tá? Então, é a partir dele que a gente vai avaliar quantos eletrodutos estão chegando, quantos circuitos estão chegando naquele eletroduto.
E a gente faz esse cálculo, né, da corrente de projeto corrigida para todos os circuitos, né, e coloca aqui na tabelinha quanto que seria isso. Então, o circuito 1, a gente sabe que ele vai ser 0,65, por quê? Ó, todos esses circuitos aqui, eles se encontram nessa parte final. Ou seja, não é porque lá, ó, por exemplo, o circuito 5, tá vendo que aqui ele só tem ele? Né? Aqui o circuito 1 só tem ele aqui, mas o que importa não é esses trechos isolados, e sim esse eletroduto final que está chegando aqui no meu quadro de distribuição, tá? Então, significa que todos esses que estão vindo por esse eletroduto aqui, que seria 1, 4, 5, 6, todos eles terão que ser divididos por 0,65, tá? Então, eu pegaria todos aqueles que estão chegando junto e dividiria por 0,65, tá? Então, aqui a gente fez do circuito 1, da parte de iluminação, mas eu tenho que pegar o quê? O 4, do circuito 4, 5 e 6. Então, o circuito 4, 5 e 6, ó, cadê? O 4, ele de 10,3, ele foi para 15,8. Por quê? Porque a gente já fez a divisão por 0,65. E da mesma forma, o 5 e o 6. Beleza? E aqui a gente vai ter a nossa corrente de projeto corrigida, tá? Feito isso, a gente vai agora para a parte do dimensionamento dos condutores de cada circuito, tá? Então, a gente vai definir os parâmetros de instalação e a gente dimensiona o condutor, primeiramente, do circuito de iluminação, tá? Então, a gente já vai utilizar o quê? Lembrando que a gente vai usar isolação de condutores de cobre em PVC, né, com essa temperatura de serviço de 70 graus Celsius. A maneira de instalação será embutida em alvenaria, que é a classificação B1. E a nossa corrente de projeto que a gente vai adotar, né? Ela é 4,9, mas como ela foi corrigida, ela mudou para 7,5, tá? A gente sempre vai usar a corrigida durante o dimensionamento. E a gente vai partir desse método de referência, tá? Dessa tabelinha, para a gente poder classificar e descobrir quanto que é o valor da nossa seção de enfiação para ser adotada, tá? Então, primeiramente, a classificação era do tipo B1, certo? E nós temos dois condutores carregados. Por quê? Por que dois condutores? Fase mais neutro. Então, eu estou trabalhando com a parte de iluminação agora. Então, a gente tem fase mais neutro. Então, são dois condutores carregados. Ou seja, se são dois condutores carregados, a gente vai usar essa coluna aqui. A nossa corrente de projeto, né, corrigida, deu 7,5. Como o primeiro valor é 9, a gente vai usar essa coluna. Como o primeiro valor é 9, a gente já usa ele, rebate aqui do lado. O diâmetro da minha enfiação deu 0,5 milímetros quadrados, tá? Mas a seção mínima dos condutores, né, da nossa enfiação, ela é de 1,5 milímetros quadrados. Então, mesmo que ele tenha dado esse valor, a gente adota o valor mínimo para a iluminação. E a gente vai fazer esse procedimento para todos os outros. Ó, vamos fazer o caso aqui da tomada da cozinha. Ela é do tipo B1, são dois condutores carregados, né? São fase mais neutro. A gente vai fazer o mesmo princípio. Fase mais neutro, né? E a corrente corrigida. Então, a gente vai usar o B1, dois condutores carregados. Como o valor da carga do valor de projeto deu 14 amperes, a gente tem 9, 11, o próximo é o 14. Deu 14, a gente vai rebater aqui e deu 1 milímetro quadrado, tá? Só que a seção mínima, toda vez que a gente tiver circuito de TUG e tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, o mínimo é 2,5, tá? Para iluminação, a gente pode usar 1,5, que é o mínimo. Mas para tomadas, o mínimo é 2,5. Então, a gente usa o valor de 2,5. E a gente vai fazer esse procedimento para todos os outros elementos, tá? Para os chuveiros, ar-condicionados, micro-ondas, né? Então, nesse caso aqui, ó, a maior parte da enfiação deu de 2,5 e o nosso chuveiro deu de 6, né? Vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos pegar o valor aqui, ó, 27,2, que é o caso do nosso chuveiro, né? 27,2, B2, dois condutores carregados, 27, ele vai dar aqui 32, certo? 32 está dando 4 milímetros de enfiação, mas para chuveiro, a gente usa uma seção de 6 milímetros, tá? Então, sempre a gente vai usar a corrente de projeto corrigida para determinar quanto que esses valores de seção do nosso cabo, tá?
A questão dos eletrodutos ela é muito importante, porque a gente não pode utilizar toda a área da nossa seção do nosso eletroduto, tá? A dimensão dos eletrodutos ela deve permitir a instalação e retirada dos condutores. Para que isso ocorra facilmente, a taxa de ocupação dos condutores em relação à seção dos eletrodutos não deve exceder 40%. Então, a gente vai ter um diâmetro interno aqui do nosso eletroduto, 40% dessa área, dessa seção transversal, tem que ser de enfiação, não pode ultrapassar esse valor, tá? Pode-se calcular a área de todos os condutores que passam dentro de cada trecho do eletroduto e comparar com as áreas de eletrodutos disponível para conferir até a questão da taxa de ocupação máxima, beleza? E aí vocês vão fazer esses procedimentos de determinação de todos os circuitos. E aí a gente consegue calcular qual que é a enfiação adotada, né, calculada no caso, e a seção adotada para os nossos condutores, tá? Normalmente eu uso ar-condicionado, né, se ele der 2,5, eu uso pelo menos 4 milímetros por ar-condicionado, e se o chuveiro der 4 milímetros, eu uso pelo menos 6 milímetros, tá? Então, chuveiro, a gente adota pelo menos 6 milímetros, ar-condicionado a gente adota pelo menos 4 milímetros, tá, pessoal? Iluminação, o mínimo é 2,5, e tomadas de uso geral, normalmente a gente usa no mínimo aí 2,5 de enfiação, tá? Então, na nossa aula de hoje seria isso, né? Como vocês calculam esse dimensionamento dos condutores. Então, eu gostaria que vocês treinassem em cima do projetinho modelo que vocês têm aí, que vocês já estão desenvolvendo os trabalhos, tá? Então, a sequência de trabalhos, ela vai ser em cima desses projetos, tá? Então, como nas primeiras atividades vocês desenvolveram tanto a parte de locação de pontos, né, dimensionamento da parte de iluminação. Agora, a nossa sequência é montar nesse projeto, divisão de circuitos, né, que vocês já fizeram. A sequência desses projetos é a gente desenvolver o traçado, fazer o dimensionamento dos condutores e demais elementos, tá? Então, para quem está um pouquinho atrasado, já se organizem aí, porque os trabalhos eles serão sequenciais, né? Então, não dá para deixar de fazer uma etapa para poder fazer a outra. Vocês precisam recuperar essas etapas atrasadas aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje seria isso e tenham todos uma boa noite.